Nesse vídeo eu vou analisar a luta entre Naoya Inoue e Stephen Fulton. Essa luta foi uma aula de adaptação ofensiva, porque Naoya Inoue não venceu só por potência, agressividade ou volume. Ele venceu porque foi solucionando os problemas que Stephen Fulton criava durante a luta. E isso é o que separa um grande campeão de um lutador tecnicamente histórico. Estilo dos lutadores. Nessa luta, Naoya Inoue foi Pressure Boxer, Boxer Punch, Combination Punch e Counter Punch ofensivo. Mas principalmente destruidor técnico adaptativo. Característica do Inoue nessa luta: pressão absurda, pressão inteligente, mudança de velocidade, manipulação de reação, ataque ao corpo, combinações rápidas e excelente leitura defensiva e counter punch ofensivo. E principalmente adaptação em tempo real. Stephen Fulton lutou como World Boxer, Defensive Boxer, Sticked Move Fighter e Counter Punch defensivo. Mas no meio da luta, ele virou parcialmente um híbrido de Boxer mais Counter Punch. Porque começou a aumentar volume, trocar mais, aceitar mais risco e responder ofensivamente. Primeira fase da luta. Stephen Fulton controlando sobrevivência. No começo, o principal problema do Inoue foi velocidade e movimentação constante do Fulton. O que o Fulton fazia bem: movimentação lateral, movimentação circular, recuo rápido, movimento com a cabeça, guarda alta, saída das cordas. E isso dificultava muito pressão contínua, combinação longa e encurtar a distância. O detalhe absurdo do Fulton: parece que ele sabe exatamente onde estão as cordas e corners. Isso é consciência espacial de elite. Muito lutador fica preso na corda ou no corner sem perceber. O Fulton sentia o espaço do ringue, reagia antes de ser aprisionado, saía usando jab, empurrando com jab, empurrando com direto e movimentação lateral. Isso é boxe muito técnico. O primeiro ajuste do Naoya Inoue. O Fulton desviava muito, então Naoya Inoue aumentou a velocidade. Isso é adaptação ofensiva real. O que o Naoya Inoue percebeu? Que o time inicial não bastava. Fulton tinha reflexo e footwork rápido demais. Então, o Naoya Inoue acelerou entradas, acelerou combinações e acelerou recuperação entre golpes. Isso mudou completamente a luta, porque o Fulton ainda conseguia se mover, mas começou a reagir mais atrasado. O trabalho corporal do Inoue, isso foi brutal. Abdômen, costela, peito. Isso tinha vários objetivos: diminuir movimentação, golpe no corpo, destrói pernas, reduzir velocidade defensiva. O footwork depende muito de condicionamento. Travar a reação. Quanto mais dano no corpo, mais lento fica o reflexo, mais lento fica a reação. A parte mais avançada da luta. As fintas do Inoue. Aqui apareceu o boxe de elite mundial. Fulton reagia à finta e o Inoue golpeava onde o Fulton iria estar. Isso é manipulação de padrão defensivo. Inoue não atacava na posição atual. O Inoue atacava na reação prevista. Isso é raríssimo. O que o Fulton fazia defensivamente? Ele respondia ao estímulo ofensivo, tentando sair da linha, mas o Inoue começou a estudar a direção da fuga. Então a finta virou armadilha.
O ponto forte do Fulton, mesmo perdendo muitos momentos, ele não virou alvo parado. Isso é enorme, porque muitos lutadores congelam contra a pressão do Inoue. O Fulton, ele continuou móvel, continuou inteligente, continuou técnico e continuou defensivamente ativo. Agora a parte dos clinches. O Fulton usava clinch para quebrar sequência, impedir continuidade defensiva, respirar, resetar distância. Isso foi essencial para sobreviver. O problema do Inoue. Às vezes, o Naoya Inoue abria demais cruzados, demorava para recuperar o braço. Aí, o Fulton acertava um counter, counterava, um counter punch. E isso mostra que mesmo o Inoue sendo boxeador de elite, o risco ofensivo ainda existe. O mérito técnico do Fulton. Punir excesso ofensivo. Isso foi inteligente. Quando o Inoue exagerava na entrada, lançava golpe aberto, avançava muito reto, o Fulton cauterava no espaço da recuperação. Isso é boxe técnico de alto nível. A mudança do Fulton no meio da luta. Ele começou a socar muito mais. Sim, ele percebeu que só sobreviver não bastava. Então, o Stephen Fulton aumentou o volume. Começou a bater e correr, bater e correr. O Stephen Fulton atacava e saía. O problema dessa adaptação. Quanto mais agressivo o Fulton ficou, mais oportunidade de counter o Naoya Inoue teve. Por quê? Porque o Fulton abriu mais a guarda, mais vezes, ficou mais tempo na linha de fogo e trocou mais socos. E contra o Naoya Inoue, isso é extremamente perigoso. O knockdown. O knockdown foi um golpe vindo de baixo, provavelmente um upper curto ou um golpe híbrido, subindo em diagonal. Por que entrou? Porque Fulton começou a trocar mais, abriu linha central, ficou mais plantado. Aí o Inoue tem time monstruoso para golpes ascendentes. O final da luta. Quando Stephen Fulton levantou, Inoue não deixou recuperar. Isso é característica de finalizador de elite. Ele cortou a saída, prendeu na corda e prendeu no corner. Acelerou a combinação e forçou interrupção. O detalhe importante, no fim não foi só potência, foi precisão sob pressão. Foi os cruzados que entravam em sequência, com o quadril girando, mudando o ângulo e encontrando abertura. Os upper, que era muito bem trabalhado a força cinética, que ele abaixava um pouco as pernas, depois saltava tudo e explodia em cima. Os avanços nos jabs e nos diretos, com o quadril girando, foi potência e precisão sobre pressão. E foi muita pressão que o Inoue conseguiu provocar. O que decidiu a luta? A adaptação ofensiva do Inoue. Esse foi o fator principal. Ele percebeu movimentação, aumentou velocidade, adicionou finta, mudou o time e começou a prever reações. O trabalho corporal. Isso reduziu movimentação, velocidade do Fulton, exploração defensiva do Fulton. Precisão. Deu para perceber isso várias vezes. A precisão do Naoya Inoue. Inoue sempre acertava onde estava aberto, não desperdiçava golpes. Acertava com a precisão cirúrgica em espaço aberto. O Fulton precisou arriscar mais. Quando o Fulton começou a aumentar volume, trocar mais, ficar mais agressivo, ele também ficou mais vulnerável. Resumo final dos estilos. Naoya Inoue. Estilo: Pressure Boxer, Boxer Punch, Combination Punch e Counter Punch ofensivo. Característica: pressão inteligente, velocidade absurda, precisão cirúrgica, manipulação defensiva, adaptação em tempo real e trabalho corporal de elite. O Stephen Fulton. Estilo: Old Boxer, Defensive Boxer, bater e correr Fighter e híbrido Counter Boxer. Característica:
footwork excelente, consciência espacial de elite, boa defesa, ótima saída das cordas, counters inteligente, velocidade defensiva muito alta. O problema, pressão constante. Foi quebrado, o Naoya Inoue foi quebrando a resistência defensiva. O Futon precisou arriscar mais e abriu espaço para a finalização do Naoya Inoue. Resumo técnico da luta. Essa luta foi movimentação e defesa versus adaptação ofensiva e precisão. Futon sobreviveu tecnicamente por vários rounds, mas o Naoya Inoue foi lendo, foi entendendo e adaptando e acelerando e desmontando a defesa progressivamente até o KO.